Bem-vindas, meninas. Então, podem começar se apresentando, contando um pouquinho de vocês, contando o que vocês fazem atualmente e dando só uma pinceladinha assim sobre como vocês começaram na carreira de vocês. Aí depois a gente vai destrinchando um pouco mais sobre esses assuntos e falando com mais calma de cada coisa, tá bom? Fiquem à vontade aí. Foca de vocês. Aí. Alô? Alô? Acho que não tô. Alô? Agora Opa. foi. Meu nome é Larissa Calani, eu tenho 20 anos. Eu comecei a estudar sobre programação, na verdade, em janeiro do ano passado, então é bem recente. E eu trabalho como assistente de programação júnior na QSense. Eu acho que é isso. Eu também sou parte do Comitê Heart delas, né? Que é um projeto inclusivo da nossa comunidade, que é a Heart Developers. Então, se vocês não conhecem, discord.gg/heart. Maravilha, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carize, da Leroy. Trabalho com recursos humanos dentro do mundo de tecnologia já há alguns anos. Já passei por segmentos diversos, tá? Engenharia, telecom, estrutura de varejo, moda, mas sempre com esse olhar de pessoas, da estratégia de pessoas, e muito conectada com tecnologia e com carreira de tecnologia. Então, vou trazer um pouquinho para vocês também aí no decorrer, um pouco dessas provocações e experiências para apoiar vocês nessa jornada de desenvolvimento. Boa tarde, muito prazer. Meu nome é Karen. Eu sou alguém que desde criança já sonhava em ser desenvolvedora. E se vocês conhecem alguém aí que já realizou um sonho de infância, sou eu. E eu também eu estou aqui por conta de transição de carreira, e que eu já vou falar aí um pouquinho mais adiante. E eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse evento da Linguagem do Meu Coração. E é isso, vamos falar aí sobre carreira. É legal, né? Porque a gente tem 3 pessoas com perfis completamente diferentes, né? Uma que está menos de 2 anos na área, a outra que fez transição de carreira e a outra que cuida da carreira de outras pessoas dentro de algumas corporações, né? Então, a gente vai tentar pegar esses 3 tipos diferentes e fazer perguntas que englobem esses 3 tipos, mas eu quero que todo mundo participe, que conte a visão de cada um de vocês. A gente vai conseguir também pegar bastante pergunta da plateia, tá? Do chat também, pessoal que tá aí, os internautas, como diria o Poc, eu sempre gosto, eu adoro quando ele fala internautas. Então vai dar tempo de a gente conversar bastante coisa também, tá? Então agora sim que eu pedi para vocês resumirem um pouquinho, para a gente entrar aí com mais calma, todo mundo falar um pouquinho sobre a decisão que vocês tiveram e tomaram para iniciar nessa carreira, para mudar de carreira, e aí, Karen, você conta um pouquinho o que você fazia e por que você decidiu ir para a TI, e a Carize, por que ela encaixou o recursos humanos com a área de TI, por que ela se achou nisso. Então, contar ao lado de 3 prismas diferentes aí de vocês. Fiquem à vontade. Assim, eu só tenho 20 anos, né? Então eu acabei de sair da escola e falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui trabalhar em alguns lugares, mas eu queria fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, eu estava completamente perdida, né? Acho que a maioria das pessoas já sai do ensino médio olhando para um monte de coisa sem saber o que vai fazer, eu estava desse jeito. E aí eu conheci o Daniel, Daniel Hart, e ele trabalhava com PHP e Laravel, né? Faz acho que uns 2 anos isso. E aí ele perguntou se eu não queria estudar. Eu falei, pô, não tô fazendo nada, né? Vou estudar, né? Já que tô aqui parada. E aí eu comecei a estudar e acabou dando certo, mais certo do que eu imaginei que daria. E aí eu acabei parando aqui. Como eu já comentei, meu sonho sempre foi ser desenvolvedora, tá? Eu vou tentar resumir aqui, bem rapidinho, o que acontece. E vocês me perguntam assim, mas como que você sonhava isso desde criança? Minha mãe, ela tinha feito um curso e ela tinha me dito, já em 1990 e qualquer coisinha, que quem era freelance em desenvolvimento podia trabalhar em casa. Não era tanto uma realidade como hoje em dia, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu nem sabia o que fazia. E, porém, mesmo eu com esse sonho e com essa vontade de seguir na carreira de TI, eu não segui por motivos pessoais.
Então, eu já meio que trabalhei de tudo, assim, que vocês puderem imaginar. Eu já trabalhei como auxiliar de dentista, eu já trabalhei em padaria, etc. Em lugares, o lugar onde estava trabalhando antes de vir para a área de TI era como eu estava trabalhando como correspondente bancária. E eu resolvi, eu já tinha algo que eu me esqueci, é que há uns 10 anos atrás eu tinha iniciado a faculdade, eu tinha iniciado uma FATEC em ADS. E o que acontece? Mas eu tranquei a faculdade, eu não continuei. Eu imagino que por um motivo que muitas pessoas já passaram nessa área, porque eu me sentia burra. Não foi só por isso, mas foi um grande motivo. Eu me sentia muito burra e eu achava que eu não tinha nascido para ser programadora e etc. E isso ficava muito comigo, isso me perseguiu por um bom tempo, até que há uns 2 anos e meio atrás, 3 anos, eu me dei uns 5 minutos e eu percebi que eu só seria feliz se eu fosse em frente. E foi assim que eu comecei o meu percalço, essa caminhada não muito fácil, né? Eu voltei a fazer faculdade e eu também voltei a começar a aplicar para vagas e comecei esse caminho aí um pouco. Não foi fácil de querer vir para a área de TI, que era, como eu já disse, aí a minha vontade. Bacana história. Opa. Bom, gente, trazendo um pouquinho, né, da minha história, uma formação um pouco diferente, né, uma formação voltada para pessoas. Então, sou psicóloga de formação pela PUC, pós-graduada em gestão estratégica de recursos humanos, né, pela USP, com inúmeras certificações em comportamento, certificação em coaching, programação neurolinguística, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de time. Mas acho que tudo isso sempre me brilhou os olhos, porque eu vi uma oportunidade não só de apoiar individualmente as pessoas nessa jornada de carreira e muitas vezes tocando em questões ali, né, de ressignificação, de plano de desenvolvimento, de fortalecimento interior para seguir essa jornada, mas eu também tinha uma curiosidade na minha época inicial, né, como a Larissa contou ali, né, na hora que a gente tira o pezinho da escola, eu tinha uma curiosidade e uma afinidade muito grande com o negócio, com o empreendedorismo, com o mundo corporativo. E aí eu falei, como que eu conecto essas duas coisas? E foi quando, né, entrando na psicologia, eu sempre busquei conhecimentos, soft skills e hard skills que me apoiassem numa atuação corporativa onde eu pudesse escalar o meu propósito de vida. Então, hoje eu busco estruturar processos, estruturar ferramentas, fortalecer cultura, com um olhar de desenvolvimento humano e organizacional também, mas para que as empresas possam apoiar vocês, né, nesse ambiente, para que a gente tenha muitas vezes ali uma cultura muito sólida, com diretriz de onde a gente está e onde a gente quer chegar, que tenha muita clareza das metodologias que existem para apoiar vocês nesse plano de desenvolvimento que é individual, que é protagonista, mas que a empresa precisa dar todo esse respaldo, com tecnologia, né, para que vocês possam buscar conhecimento, e aí a gente tem tanta coisa bacana no mercado, né, de conhecimento, e como que a gente também lida com todas essas informações para organizar um processo de desenvolvimento consistente, consolidar a nossa competência e vendo o crescimento no decorrer da nossa carreira. E aí, por uma coincidência do destino, eu sempre fui, né, por mais que tenha passado por segmentos diversos, eu sempre me relacionava muito bem com a área de tecnologia. E eu comecei sentindo esse senso de pertencimento, de alguma forma, né? Então, estava lá, né, no varejo, me conectava com a tecnologia. Estava lá em engenharia, me conectava muito com o mundo de tecnologia, de telecom. Então, a minha jornada, embora de RH, né, e com esse propósito de apoiar o desenvolvimento das organizações para que as pessoas, né, tivessem carreiras estruturadas e pudessem levar o negócio para um outro patamar, foi algo pensado, mas a tecnologia foi algo muito por afinidade. E aí eu comecei a me perceber, né, fazendo processos seletivos,
pensando em estruturas, em formatos de avaliação de desenvolvimento que atendesse a particularidade do time tech, em desenhar rituais que fizessem sentido para o time tech, em começar a traduzir a estratégia da empresa e tudo que a gente tinha no corporativo, mas com uma linguagem de tech, fui percebendo que eu tinha facilidade. E hoje faço isso com muito prazer. Estou na Leroy, né, dedicada à estratégia de pessoas da LM Tech. E por algo que a gente foi sendo construído muito aos pouquinhos, mas já são aí mais de 15 anos de RH. Muito bom. Eu tinha pensado em outra pergunta, mas a Carice falou um negócio legal, então eu vou mudar. Ela falou sobre soft skills, e a gente viu muita coisa de soft skills aqui, né? A gente viu a Bia Oliveira falando sobre como é importante soft skills na área de cloud, né? Sobre team play, sobre comunicação, etc. A gente viu a Valéria falar também de habilidades de comportamentais, sobre autoconhecimento, sobre... não só, porque às vezes a gente fala, soft skills é comunicação, é saber falar. Não é só isso. É saber se conhecer, é saber o que você é bom, e isso foi um negócio que a Valéria falou bastante. Eu queria que vocês dessem visões de vocês, de novo, dos 3 prismas, como é balancear, como é esse equilíbrio entre hard skills e soft skills. Não, agora eu vou aprender uma parte do PHP. Não, agora eu vou aprender uma coisa de soft skills. Como que é no dia a dia essa baliza, assim? Como vocês se organizam para saber? Lógico que na prática não é assim, né? Hoje eu vou aprender sobre comunicação, não. Mas como que vocês fazem para dividir essas coisas? Uma coisa que eu percebi desde o começo, assim, acho que talvez pelas pessoas que estavam à minha volta mesmo, de dentro da área, é como era importante você saber, tipo, mostrar o que você sabe e você saber falar sobre isso. Eu acho que a parte de falar, para mim, pelo menos, acaba sendo mais difícil, porque não existe um conteúdo técnico de como você fala em público, de como você explica algo. E aí foi quando eu fui percebendo que, querendo ou não, eu ia ter que fazer isso. E aí, acho que como a maioria das pessoas, foi só um empurrão de vai lá, que vai ter que ser, de um jeito ou de outro vai ter que ser. E eu comecei a questão de dividir como eu separo as coisas, eu acho que entra muito na questão do plano de desenvolvimento individual, né, que a gente tem, do que a gente vai começar a estudar, do que a gente vai querer seguir na parte mais técnica. E a parte de você falar, para mim, sempre foi só o vai lá que vai dar certo alguma hora, sabe? Tem funcionado bastante, mas eu consumir conteúdo de outras pessoas que sabem fazer isso bem foi o que mais foi me ajudando, sabe? Eu acho que hard skill, obviamente, é muito importante, mas a gente acaba deixando essa outra parte de lado, que também é muito importante, sabe? A parte de saber se portar como você vai se portar numa entrevista e coisas assim do tipo, eu vou mais na fé de Deus. Eu vejo uma necessidade, aí vai ter que ser. Eu acho muito interessante tocar nessa parte de soft skill e conhecemos alguém que pode falar melhor do que eu sobre essa área na carreira, mas eu percebo bastante isso conversando com meus pares, o quanto as pessoas, muitas vezes, por não ser algo que aparece num requisito de uma vaga, muitas vezes não aparece lá, que você precisa ter comunicação, em algumas sim, em outras não. Mas isso é muito importante e não existe muito isso de o que é mais importante, a soft skill ou a sua habilidade técnica. Eu, particularmente, não acredito que exista algo mais importante. Claro que você não vai programar, você não vai entrar numa empresa se você não souber programar, se você não souber, tá pedindo PHP e você não sabe, e é uma vaga pleno, sênior, você não vai. Mas, da mesma forma, você também talvez não consiga entregar coisas tão interessantes e colaborar com o seu time se você não tiver soft skills. Eu como já dito, eu não tenho muito uma divisão do que eu aprendo, né? Não acordo, hoje eu vou estudar PHP, né? Amanhã eu vou estudar como me conhecer melhor. Eu, particularmente, tento, no meu desenvolvimento pessoal, o que eu faço é um pouquinho do que a Kalani falou. Eu assisto bastante outras pessoas e eu me inspiro bastante em pessoas que eu acredito no trabalho delas.
E não só lendo também, eu imagino que isso e me autoanalisando sempre. Onde que eu estou errando? Muitas vezes pedir feedback também das pessoas que trabalham com a gente é algo muito importante. Eu sempre pergunto onde que eu estou errando? Será que eu estou falando demais, escutando de menos? Que acontece também. Ou será que talvez eu não esteja sendo tão solícita no meu time? São coisas que eu, pelo menos no meu desenvolvimento pessoal, é algo que eu tento dar uma atenção a mais. Muito legal, né, pessoal? Acho que não tem receita de bolo. Existem várias metodologias, sim, né, para apoiar o processo de desenvolvimento, né, e o próprio embasamento de releitura do processo de andragogia, né, vem se ressignificando também, a gente vem recebendo conceitos novos com relação ao plano de desenvolvimento. Mas não tem receita de bolo porque tem que fazer sentido para cada um de vocês. Né? Então, quando eu estou ali, né, trabalhando esse aspecto, né, de carreira junto com o time tech, eu normalmente preparo workshops onde a gente pode provocar esse protagonismo em vocês, né, que começa pelo autoconhecimento, não tem outra forma, mesmo sendo uma carreira que, na essência, é muito técnica. Tudo começa pelo autoconhecimento, só pelo fato de vocês saberem onde eu estou hoje e onde que eu quero chegar. Então, um primeiro passinho ali, né, para essa construção. Então, normalmente, essas construções vêm, né, apoiadas em ferramentas de assessment, de leitura de perfil, de teste, numa perspectiva de soft skills, para trazer ainda mais insumos, né, para que o time tech possa colocar esse pezinho no autoconhecimento, assuma essa figura protagonista. Beleza, estou aqui. E agora? Qual que é o próximo passo? Dificilmente a gente consegue separar 50-50, né, 70-30, porque tem um pouco do momento da trajetória de cada um. Acho que o primeiro ponto é, nessa provocação inicial de onde eu estou e onde quero chegar, é mapear muito bem quais são as competências técnicas e comportamentais, né, soft skills, aonde eu quero chegar. Então, eu quero chegar numa posição, eu sou um júnior, quero chegar numa posição de pleno dentro dessa companhia, porque eu me identifico com essa cultura, gosto de trabalhar aqui, gosto das pessoas. Então, é aqui que eu quero? Então, maravilha. O que eu preciso, além do que eu já tenho na cadeira de júnior, né, no meu desafio atual? Na Leroy a gente fala da missão atual. O que eu já tenho na minha missão atual? Está consolidado? Estou atendendo bem? Estou dentro ali do que está sendo, né, sinalizado como expectativa dessa posição? Maravilha. Eu vou começar a acelerar o meu processo de desenvolvimento dos dois lados, tanto soft skills quanto, né, hard skills, mas eu preciso conhecer que competências são essas para aí sim, né, eu fazer o meu processo de desenvolvimento. E, normalmente, empresas com uma musculatura maior tem isso muito formatado ali, ó, essas são as soft skills, essas são as hard skills, mas, Carize, não estou num cenário que ainda está nessa maturidade, não está tão estruturado. Leitura de cultura, troca com a liderança, conversa com o time, mapeia ali a partir, né, do networking de vocês, né? A gente abriu aqui falando da importância do network, né? Que gostoso estar aqui nessa comunidade, né, de tecnologia, comunidade de PHP, para a gente poder trocar e ir mapeando também. E aí, poxa, a empresa não está me oferecendo ali, né? Hoje a Leroy está caminhando com uma maturidade muito interessante nesse sentido. Mas eu estou num outro momento, numa outra empresa. Como que eu faço para mapear isso e identifiquei que eu preciso dar, né, uma musculatura maior na minha linguagem de programação, ou ganhar, né, uma profundidade em outras linguagens de programação, eu preciso conhecer conhecimentos de cyber, de infra, quero dar uma generalizada na minha leitura ali especialista, não quero ser, né, seguir na carreira aqui de desenvolvimento, na linguagem de PHP, como que eu faço para ganhar, né, profundidade nessa carreira em Y, que é a carreira especialista. Então, a partir do momento que vocês mapeiam isso, aí a gente começa, de fato, o processo do plano de desenvolvimento. E aí, né, como a Larissa falou para a gente,
e a Karen também, né? Não tem como definir ali, hoje eu vou estudar isso, hoje eu vou estudar aquilo. Mas é importante que vocês tenham muito claro qual é a competência que vocês querem consolidar, né? Talvez já tenham, então, consolidar, ou que vocês querem trazer como uma nova competência e fazer um plano de desenvolvimento estruturado. E o que é o plano de desenvolvimento estruturado? Não sei, só vamos sentir a temperatura aqui da sala. Quem já ouviu falar sobre a metodologia de aprendizagem do 70-20-10? Uma metodologia bem antiga, mas que ainda é muito efetiva. Sim, algumas pessoas, fico bem contente, porque a gente ainda ressignifica um pouco disso. E o 70-20-10, pessoal, é basicamente a proporção com que a gente se organiza para esse desenvolvimento. Então, temos uma tendência, né, social, e até por conta da nossa história acadêmica, de investir uma energia enorme em cursos, em certificações, em faculdade, em várias formas, né, de conhecimento mais estruturado ali, né, conhecimento teórico, mas isso representa só 10% de fato da consolidação da competência. Então, fazer essa leitura do 70-20-10 é super importante. Os outros 20% vem do que as meninas já trouxeram aqui também. É se apoiar, né, muitas vezes, no externo, no networking, numa figura de mentoria, numa liderança, para que a gente tenha uma figura de mentoria, né, para que a gente desenvolva o soft skill dentro do hard skill. Olha só que engraçado, né? A própria metodologia propõe que, mesmo que você esteja fazendo o fortalecimento de uma competência técnica, que você olhe para o aspecto comportamental também. E aí, os 70% que sobrou, olha, gente, 70% é o dia a dia. É onde vocês vão buscar a oportunidade de colocar aquilo tudo em prática. Né? E levantar a mãozinha e falar, eu quero, se arriscar, né? E achar oportunidades para vocês, né, de fato, consolidarem a competência. Muito legal. E eu vou pegar esse gancho, então, já que 70% é dia a dia, conta um pouquinho para a gente como que vocês começaram, assim, na prática, estudando, e para quem quer começar uma carreira na área de tecnologia, quais, assim, os primeiros passos, assim, o que fazer. Lógico, vindo nos eventos é uma das coisas, mas como vocês fizeram, como as comunidades que vocês também estão inseridas, como isso afetou vocês a acelerar algum passo ou não? Conta um pouquinho para a gente como que vocês deram esses primeiros passos aí nessa área. Eu acho que, para mim, assim, no começo, o que foi mais importante, né? Eu sempre tive uma mania muito feia de começar as coisas e nunca acabar nada. Eu fazia isso com tudo. Então, a primeira coisa que para mim foi muito importante foi me rodear de pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu. Porque aí a gente conversava sobre a mesma coisa, às vezes era uma coisa nova, a gente podia aprender junto. A gente estava vendo a evolução ali desde o começo das outras pessoas e a nossa própria, e receber, como a Karen tinha dito, um feedback sobre o que você está aprendendo, se você já sabe passar aquilo. Isso, para mim, foi o mais importante. E evento, assim, não sei nem o que falar, né? Eu sou muito fã de comunidade, evento, tech, estou em todos que eu consigo estar sempre. Para mim foi muito importante, inclusive foi no Summit do ano passado que eu consegui a minha primeira entrevista na área do lugar que eu trabalho hoje em dia. Então, para mim é uma coisa assim extremamente importante você conhecer novas pessoas, porque aí você vai ter também novas oportunidades, sabe? A gente pode estar querendo, mas a gente tem que correr atrás, né? Porque nada vai chegar assim de mão beijada, né? Então, ir nos eventos, conhecer novas pessoas, conhecer às vezes uma nova tecnologia, uma outra, sei lá, um framework novo que você nunca viu, nunca trabalhou, conhecer coisas novas mesmo, até porque sempre está evoluindo e a gente sempre vai ter que estar estudando. Não é uma área que alguma hora eu vou falar, pô, sei tudo, nunca vai saber tudo. Vai ter que sempre estar estudando mais. E eu acho que se cercar de pessoas que têm também esse objetivo, esse princípio assim na vida é muito importante, tanto na questão de eventos quanto de você ir atrás. Foi o que me moveu por muito tempo, todas as vezes que eu tinha essa sensação que a Karen também comentou, de, pô, sou muito burra, tô muito diferente de todo mundo. Eu parava, sentava, olhava o povo que estava à minha volta e falava, será que tem
eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí eu recebia um feedback de que às vezes eu podia estar estudando uma outra coisa, que às vezes eu podia me aprofundar mais em algo, porque eu sempre tive vontade de ver tudo, e aí entrava no começo a ver e não termino nada. E aí eu fiquei sabendo um pouquinho de um monte de coisa e não sabia de fato nada, sabe? Eu não sabia muito sobre algo. E aí eu fui começando a ver. No meu início, isso foi muito importante. Início, assim, faz nem 2 anos, né? Então eu ainda estou no início. Mas no comecinho, isso foi muito importante para não me deixar desistir, já que era algo que eu queria. E também é muito importante para mim até hoje, para não chegar em momento nenhum eu deixar esse pensamento intrusivo me impedir de consolidar algo que eu quero para minha vida mesmo. Só para reforçar, algo que ela já falou, mas eu gostaria de reforçar que nossa, eu acho muito válido se cercar de pessoas que estão na mesma energia que a nossa, sabe? Vamos estudar, vamos trocar figurinha. Ah, pô, vi um negócio novo, conversar. Não só estudar é muito importante, né? Mas não só isso, trocar figurinha. Comunidades, elas são muito importantes. E eu vou ter que parafrasear o Poke. Ele não está aqui, mas a gente teve uma conversa esses dias sobre o que acontece. A gente vê na área tech as pessoas, elas veem, pode dar dinheiro, etc e tal, e ok, muito válido, tá? Podem vir, venham, mas é muito interessante a gente ter na nossa mente que um advogado, ele não estuda 6 meses e se torna um advogado. Um médico, ele não estuda 2 meses e se torna um médico. Então, por que a gente acha na nossa cabeça que a gente vai estudar 2 meses e pronto, acabou. Agora sou o melhor programador da minha casa, já estou com o emprego garantido. Eu acho que isso, de uma certa forma, é que acaba trazendo para a gente a síndrome do impostor. Então, eu imagino que seja muito importante nós sermos gentis conosco e ter essa noção de que a gente não vai aprender. É uma área muito extensa. Inclusive, não existe só programação na área tech, existem outras áreas que às vezes vocês podem dar uma olhada e achar que se identificam. Eu imagino que talvez o primeiro passo seja ver algo com que você se identifica. O que você quer fazer? Eu quero seguir na programação, ou eu quero seguir um pouquinho mais para a área de qualidade. Não é uma tarefa fácil, não é algo também definitivo. Você fala assim, hoje eu quero ser dev, mas amanhã eu quero trabalhar com segurança da informação. Tá tudo bem, você pode se reinventar. Mas eu só queria reforçar mesmo que a gente não precisa ficar nesse desespero. É claro que existem pessoas que aprendem muito mais rápido e elas vão conseguir se alocar ou não no mercado de trabalho mais rápido, mas existem outras pessoas que vão demorar mais. E eu imagino que seja tudo um pouco de autocrítica de nós mesmos, né? E volta naquela história de se autoconhecer. Onde que eu tô? Onde que eu quero chegar? Não são nunca perguntas com respostas definitivas. Você nunca vai... É claro que hoje eu posso estar querendo uma coisa e amanhã eu posso estar querendo outra dentro da minha carreira. E está tudo bem também. Então, eu imagino que seja muito importante isso mais do autoconhecimento e de trilhar esses caminhos com bastante respeito pela carreira e por si mesmo. Muito legal. Acho que alguns pontos que eu queria contribuir aqui com a fala da Karen, acho que é um pouco desse respeito ao seu processo de desenvolvimento, à sua construção, à sua jornada, a sua história, a sua velocidade, mas também uma dica, né, que a gente traz sempre, né, como uma recomendação de RH, é o foco, é a priorização. Né? Por mais que exista uma gama de interesses ali, né, e isso é super bacana, né? Oxigena, traz aí um brilho também para a nossa atuação, porque a gente sabe que tem um ambiente enorme para explorar, mas é super importante a gente focar nesse processo competência a competência. Né? Vocês ter ali, né, no radar que aquela competência naquele momento, seja ela de soft skills ou de hard skills, que é a sua prioridade de consolidação.
porque aí sim, né, você vai ganhando essa musculatura, depois você faz um outro mergulho, mesmo que mude de trilha, e a gente tem tantas trilhas, né, dentro do mundo tech, mas achei bem interessante a frase, queria reforçar essa importância do processo de desenvolvimento, ele tem que ter um olhar muito focado de priorização. Tá? Muito bom. Seguindo aqui, daqui a pouco eu passo as perguntas para vocês, gente, e do chat também tem algumas perguntas. Legal que a Karen, o exemplo que ela deu, ela falou assim, um advogado não vira advogado em 2 meses. Tem umas 3 pessoas no chat que falam assim, eu estou mudando de advocacia para TI. Na hora que você mudou, eu falei, nossa. Então, o pessoal que está no chat, eu vou falar sobre isso daí. Uma das coisas que vocês já comentaram também, e acho que causa muita dúvida em quem está começando, ou até quem já está há bastante tempo de carreira, e a Carize comentou também sobre carreira em Y, etc. Se a gente se especializa em alguma coisa, né? Se a gente por exemplo, vou pegar o Laravel e vou saber todos os componentes de cabeça. Me fala o nome aí que eu falo exatamente o que ele faz. Ou se eu vou diversificar as minhas ferramentas e vou escolher um pouquinho de cada coisa. Como que a gente também equilibra isso para não ficar igual a Larissa falou, eu sinto que eu não sei nada profundo de tudo, mas será que se eu me aprofundar de uma outra coisa, se eu precisar me recolocar na carreira, será que eu vou conseguir com as ferramentas que eu tenho? Será que eu vou ficar sempre preso? A gente cansa de falar, a gente está no evento de PHP, eu amo essa linguagem, eu programo PHP há 15 anos, mas eu considero uma ferramenta e trabalho com Node, trabalho com Python, trabalho com outras coisas. E às vezes a gente pega um amor na coisa e acha, não, é PHP, é Laravel, é desse estilo e vai ser pelo resto da minha vida. E não é assim que funciona. Como que vocês veem, assim, as épocas? Provavelmente às vezes a gente tem umas épocas, né? Vou ficar especialista em alguma coisa aqui por um tempo, depois eu mudo. Como que vocês equilibraram isso também? Como vocês definem qual vai ser a próxima etapa? Assim, agora eu vou me especializar em alguma coisa, tal. O que vocês fazem nesses casos? Eu acho que a parte mais importante, que é o que eu sempre falo, porque foi algo que eu recebi essa ajuda, mas eu sei que não é todo mundo que tem, é você saber o caminho que você vai seguir, sabe? Você ter ali um roadmap, que você sabe as etapas que você precisa passar para chegar naquilo que você quer. Não é tipo, vou ver isso, aí eu vejo outra coisa, nossa, que legal, aí eu vou lá e vejo outro, porque eu fazia isso e acabou enrolando mais, né? Então, eu acho que é a gente ter aquele caminho para poder seguir, seja num roadmap da vida que você acha em qualquer lugar, e você se aprofundar nas coisas de maneira devagar, sabe? Eu acho que outra coisa muito importante que eu vou confessar que até hoje eu peno um pouco, é que você pedir ajuda e perguntar, tá tudo bem, não é um problema, sabe? Eu tenho muito isso, porque às vezes eu tô com uma dúvida, eu tô ali, não, cara, vou saber. Pede ajuda, sabe? Se você tá com dificuldade, ao invés de você pular para outra coisa, fala, não, vou terminar isso. Pede ajuda de outra pessoa. Essa vai da parte também de você se rodear das pessoas, né? Se você tem gente que tá com o mesmo objetivo que você, às vezes você tem gente em volta de você que trabalha com a mesma coisa. Uma pessoa que sabe um pouco mais, uma pessoa que já é um pleno aí, um sênior da vida, para você poder pedir ajuda e estruturar isso melhor. E o que eu ia falar que eu tinha esquecido. Tem também muito conteúdo por aí gratuito que você acha em todos os lugares, sabe? Então, quando você quiser ver alguma coisa, vê um curso. Eu não acho que eu não entendi direito. Nossa, eu faço isso direto. Eu vejo um curso e eu falo, cara, eu acho que a didática desse não deu certo para mim. Vou lá e vejo outro, depois eu vejo outro. Quando eu sinto que eu entendi, eu escrevo tudo do jeito que eu entendi. Às vezes eu fico em casa igual doida gravando áudio para mim mesmo, explicando as coisas. Mas assim, para mim é o que funciona. Eu acho que você entender o que funciona para você também é o mais importante, porque não adianta eu pegar o jeito que fulano estuda e falar, pô, ele conseguiu mó rápido, vou fazer do jeito dele. Às vezes para mim não funciona, às vezes para mim o jeito dele vai me atrasar mais do que se eu procurar o meu jeito de aprender, entendeu? Se para mim funciona escrever tudo num caderno detalhadíssimo, eu vou escrever tudo no caderno detalhadíssimo. É o que funciona para você, sabe? É bom você se espelhar nas outras pessoas, mas é bom você entender também que você vai ter a sua individualidade e você tem que respeitar ela, não querer seguir o hype ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que sobre começar a estudar em si, justamente pelas pessoas assimilarem de formas diferentes, muitas pessoas vão seguir uma linha, outras não, mas desde que focando elas consigam ali estudar do jeito delas, eu imagino que não tenha
uma receita de bolo. Claro que muitas vezes você vai chegar assim, eu quero fazer desenvolvimento web, então o que eu tenho que aprender? Tenho que aprender banco de dados, eu tenho que aprender lógica de programação, etc. e tal. Então, em alguns casos, você vai conseguir traçar isso e a forma como você vai estudar isso, você consegue ver o que funciona melhor. A minha carreira, e eu vou fazer uma pontuação muito na minha carreira, por quê? Cada pessoa pode ter um objetivo diferente. E a minha carreira ela sempre foi pautada no eu preciso trabalhar, né? Então, foi assim que, inclusive, eu comecei a trabalhar com PHP, porque tinha uma vaga em PHP, eu estudei e fiz a prova, passei e comecei a trabalhar. Então, a minha carreira em si, nesse momento, ela é pautada no que eu vejo. Então, eu não acordei e falei, vou me especializar em Laravel. Laravel hoje é um framework que eu mais entendo no PHP. Mas por quê? Porque foi o que naquele momento a minha carreira estava precisando. E eu não... É muito difícil para mim dizer assim, para alguém, se especialize nisso, ou faça essa especialização, porque é muito daquele momento, do que a pessoa vê que é interessante para ela, que está dando certo para ela também. Vou dar um exemplo para não parecer muito confuso. Digamos que eu comecei a estudar hoje. E aí eu quero virar especialista em PHP, eu quero tirar uma certificação de PHP, e é isso, e acabou. Não sei se isso seria tão interessante assim. Eu acho que seria muito interessante para alguém que está começando ser um pouco mais generalista no sentido de quero seguir programação, desenvolvimento web. Então, vou estudar sobre desenvolvimento web, vou seguir uma linha de estudo, mas sempre aberto. Claro que outras pessoas elas vão acabar se especializando. E isso eu vejo muito num sentido de que, voltando, que não existe uma receita de bolo. Muitas pessoas elas vão, talvez, de cara se especializar em algo, não sei se isso seria tão produtivo assim, e outras pessoas não. Eu acho que a palavra-chave seria um equilíbrio. Pronto. Você equilibrar, você observar, ter esse poder de observação do que você está fazendo, do que você está estudando, do que é interessante para você na sua carreira, do que você quer seguir, e você ir equilibrando isso. Poxa, eu estou estudando isso daqui porque faz sentido para minha carreira, independente que eu esteja estudando PHP. Se eu quiser ainda trabalhar com desenvolvimento web, com outra linguagem eu consigo? Ok, então vou seguir nessa linha. E eu imagino que não existe essa receita de bolo. Eu imagino, na minha visão, que seja um pouco de observabilidade, um pouco de ter um feeling também. Vou puxar o gancho aqui, né, numa das falas da Karen, que eu acho super interessante, que, de fato, a gente, né, reforcei a importância do foco, e o foco ele é primordial, né, faço um reforço, um double reforço aqui, mas porque a gente pode mudar a rota, né? Mas o objetivo está lá. Então é quase que um Waze recalculando, né? Recalculando, mas o destino final está lá. Então cada um vai ter a sua particularidade, e os 20%, né, da nossa rede de apoio, ele é primordial para o plano de desenvolvimento. Mas uma provocação aqui também, né, quando a gente pensa em carreira, a Karen trouxe muito, né, tem que fazer sentido, é o momento, era aquilo que precisava naquele momento para a minha carreira. E muitas vezes a gente tem um conflito, né? Qual é o interesse da companhia, da empresa, com o que eu quero com a carreira naquele momento. Então, é importante também fazer uma reflexão nesse sentido, para que vocês estejam em ambientes onde vocês possam trocar e alinhar com relação ao objetivo de carreira de vocês, até para que vocês não invistam uma energia enorme, às vezes estudando um conceito, um framework, não aprofundando em uma linguagem de programação que a companhia está indo por uma outra vertente. Então,
o quanto essa troca também, numa perspectiva de onde o negócio está indo, né, do que a companhia está construindo, qual que é o propósito daquela estrutura de tecnologia, se está atendendo às necessidades do negócio, né, muita troca de networking também com o time, muitas vezes, né, não sei a formatação de trabalho de vocês, né, mas pensando ali em times, né, dentro do mundo ágil, garantir uma conexão, uma relacional muito forte com o PO, para a gente fazer essa leitura também para a nossa carreira, se a gente tem um alinhamento ali entre o nosso plano de desenvolvimento e o plano estratégico da companhia. Muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta, desculpa, gente. Mas eu quero trocar a ordem das respostas aí. Essa ordem, assim, ficar igual, dá um shuffle aí. Como eu disse, muita gente perguntou de transição de carreira e vocês comentaram também que, mesmo dentro da TI, tem muita coisa. Dá para fazer recursos humanos em TI, dá para ser líder em TI, dá para ser desenvolvedor, dá para ser analista de segurança, de infra, etc, etc, etc. Queria que vocês também falassem um pouquinho, quem já passou por isso, por exemplo, no caso da Karen, que foi uma transição de carreira, de fluxo inteiro, como que foi, quais foram as etapas, o medo, que dá medo de fazer uma mudança. Inclusive, uma pessoa no chat perguntou, tô tentando fazer meio período, assim, com TI, fazendo um freela, assim, tem outro jeito, até eu ver se isso é legal, se eu me adapto. E dentro de TI mesmo, como que vocês veem essas outras vertentes fora de desenvolvimento, ou mesmo dentro de desenvolvimento tem várias vertentes, como que vocês veem essas transições? Em ordem totalmente diferente. Tá bom, eu vou começar então agora. A minha carreira ela não foi, a minha transição ela não foi fácil. Eu vejo hoje que aconteceu, no meu caso, aconteceu muito no imprevisto. E são coisas que eu poderia, hoje, olhando para trás, talvez eu mudaria. Eu voltei a estudar e logo em seguida houve uma demissão na empresa que eu estava e eu peguei o gancho e segui para tentar fazer TI. Eu acho que a única dica, assim, claro que não é só isso que eu vou falar, mas a única dica que eu posso dizer, assim, que é algo certo, além do foco, é planejamento. É muito interessante você se planejar. Por quê? Existem milhares de recortes e milhares de realidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa solteira. Eu não tenho filhos. Então, se hoje eu for demitida, vai ser muito complicado, mas eu me viro. Eu dou um jeito e eu me viro. Um pai de família, ele não tem essa realidade que eu tenho. Então, na transição de carreira, eu acho muito interessante você levar isso em conta, por quê? Eu já vi gente querendo se demitir. Não, vou me demitir, vou focar nos estudos e vou conseguir aí o meu primeiro emprego. E eu também já vi gente que quer estudar a vida inteira. Tá 2 anos estudando e nunca se sente pronto. Parece que precisa, assim, mais de um equilíbrio. Eu acho muito importante você ver qual que é a sua realidade. Poxa, eu trabalho 12 horas por dia e eu tenho um filho para cuidar. Talvez você não tenha tanto tempo livre quanto eu tenho. E aí você vai precisar se planejar. Você vai precisar se planejar qual que é o tempo que você vai ter para estudar, como que você vai fazer para conseguir essa primeira vaga. Hoje eu tenho uma moça que eu conheci esses dias e ela ganha 5.000. E ela quer trabalhar como deve. E aí, será que meu primeiro salário vai ser esse? Existem salários que estão nesse nível, existem outros que estão abaixo. Então, o planejamento ele é importante para isso, para você ter noção que muitas vezes o seu salário ele pode diminuir, que muitas vezes você vai precisar tomar um tempo a mais para estudar. Então, eu vejo muito que, no meu caso, teria sido muito mais interessante se eu tivesse me planejado. Eu acho que eu sofri muito por não ter me planejado. Passei por situações que eu talvez não precisasse ter passado por conta disso. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer que eu acho que é a última vez que eu vou dizer isso aqui hoje, mas, infelizmente, eu vou ter que dizer que não tem uma receita de bolo, mas, assim, eu acho que o principal é isso, um planejamento. Aí a gente volta naquilo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso, eu tenho esse tempo aqui disponível para estudar, as vagas que eu estou olhando, elas oferecem esse salário aqui,
E não ficar protelando, eu tô já estudando aqui há 8 meses, e aí a Karen falou que um dev não se forma em 6 meses, então eu não mandei currículo ainda. Não. Se você... Depende muito, claro. Se você, por exemplo, você está fazendo faculdade, você está procurando estágio, claro, você não precisa de um conhecimento tão grande assim. Você quer pegar uma vaga para júnior, aí você já precisa de um conhecimento um pouco mais sólido do que um estagiário. Então, é muito interessante você conversar com pessoas para você ver o que é pedido e não ter medo de enviar currículo, né? Porque é claro que você não vai mandar um currículo, nunca programei nada na vida, vou mandar para pleno, né? E vamos ver o que acontece. Não, você tem que ter aí um pouco de sensibilidade. Mas de ter cara e coragem de falar também, não, realmente, eu tô fazendo isso daqui, eu tô tendo esse feedback aqui, eu tô trocando figurinha com pessoas, eu já eu acho aí que eu tô num caminho bom, já consegui publicar um projeto. Então, sim, vou começar a entregar currículo e sempre com esse planejamento, sempre com essa noção de que algo pode dar errado no meio do caminho, de estar preparado para as frustrações mesmo. Muito bom. Trocando pro conceitual, esse planejamento todo é o plano de desenvolvimento de vocês. Então, quando a gente reforça que ter um plano de desenvolvimento é importante, é exatamente essa construção, respeitando as particularidades do momento de vida de vocês, da estrutura familiar, das coisas que vocês se identificam, o que brilha os olhos de vocês. Mas existe metodologia também por trás para apoiar vocês nesse processo. Mas trazendo de uma forma mais informal, é o foco. Primeiro o autoconhecimento, depois foco, planejamento, execução, tem que se arriscar também. Né? Larissa está aí como exemplo disso. E transição de carreira também aqui com a Karen. Porque é uma jornada ali completa, mas busquem realmente fazer esse processo de uma forma organizada, e seguindo, de fato, uma metodologia ali do plano de desenvolvimento que vai apoiar vocês dentro dessa construção de carreira. Então, a gente tem tempo para uma pergunta aqui da plateia. Foi rápido. Posso roubar o microfone de alguém de vocês? Senão eu vou ter que chegar muito perto para você falar no meu microfone. É melhor a gente manter uma distância. Eu queria perguntar para as três, em algum momento da carreira de vocês tiveram que lidar com o não, com aquela porta fechada, né? Meio com a frustração. Como é que vocês lidaram com isso? Vocês repensaram? Vocês deram um passo atrás? Na metodologia 70-20-10, quais foram os esforços que vocês colocaram? Em qual cesta que vocês colocaram mais esforços? Eu queria mais uma experiência, assim, pessoal, não muito corporativa. Porque mesmo no mundo corporativo, a gente lida com o não. A gente lida com, eu queria colocar tal projeto, mas eu fui negado, eu queria fazer tal coisa. Mas como foi isso na carreira de vocês? Maravilha. Porta fechada, pula a janela, né? Olha, chorei bastante. Pronto, acabou. Mentira, não foi só isso. Claro que eu chorei bastante. E, literalmente, eu chorei bastante. Eu acho que isso é normal. E eu tô falando isso aqui não porque eu acho que quem tá assistindo aqui pode já ter passado por isso. Então, tá tudo bem, você chorou, é tristeza, mas assim, eu vou voltar no fato que é equilíbrio. Chorou, recebeu um não, você queria muito aquela vaga. Acabou, a vida não acabou. Você vai chorar, você vai ficar triste, é isso e acabou. Karen, recebi 55 nãos. Recentemente, eu saí de uma empresa e fui para outra, e eu tô recebendo até hoje não de vagas que eu me apliquei em março, abril. Chega lá, geralmente a vaga foi congelada, na verdade. E então, isso é completamente normal. Você vai receber muito não. E é completamente normal, porque existem outras pessoas que também estão concorrendo àquela vaga. E o que você vai fazer? Você vai pegar, poxa, tô triste, você vai sofrer lá, tá bom, acabou o sofrimento. Onde que eu errei? Eu errei porque era conhecimento técnico, então eu vou me aplicar mais. Não foi isso, eu tava muito nervoso e aí eu não consegui deslanchar na entrevista. Então é isso que eu vou ter uma noção. E assim, quanto mais não você receber, eu sei que isso parece muito coach, e desculpa pelo que eu vou falar,
Mas quanto mais não você receber, mais perto você tá do sim. Eu tô aqui porque eu não tinha alternativa. Ou eu trabalhava, ou eu trabalhava. Então, eu continuei mandando currículo e me esforçando até que eu consegui. Eu acho que falta isso, um pouco de teimosia é a palavra. Vai teimando que uma hora dá. Ué, um monte de gente consegue, vocês vão conseguir também. Eu dei muita sorte. Para ser bem sincera, eu dei muita sorte desde o começo. Eu acho que volta muito para o que a Karen falou, sabe? Você vai ficar triste, faz parte de ficar triste. Toda vez que a gente fica frustrado, a gente vai ficar triste, é inevitável. E a gente se frustra com diversas coisas no dia a dia mesmo. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, todos os dias, sem exceção, eu fico frustrada com alguma coisa que fui eu que fiz errado. E eu não sei o que eu fiz errado. Então, assim, você vai ficar triste, vai ficar chateado, mas pensa que, assim, você recebeu aquele não, mas você vai receber um sim. Você vai ver o que você errou, e aí depois, quando você fizer uma outra entrevista... E depois, quando você fizer uma outra entrevista, você não vai cometer aquele erro de novo, entendeu? Então, assim, apesar de ser muito frustrante, você vai estar evoluindo de um jeito ou de outro. Tem que tentar ver o lado positivo até nas coisas mais chateadas, assim, para a gente não perder a vontade de continuar mesmo. Sempre tem um lado positivo, né? Acho que é um processo de desenvolvimento contínuo. Já que não é para a gente focar no corporativo, eu vou trazer minha vida antes do LinkedIn. Minha vida antes do LinkedIn foi muito difícil. Eu fui bolsista pela PUC, levei muita portada na cara, mas sempre com muita resiliência, né? E como as meninas estão trazendo aqui com bastante sabedoria, né? Da gente ressignificar, de ter bastante resiliência. E teve uma fase que, estudando, vendia chocolate no Farol, fazia panfletagem e estudava integral, porque era o formato do curso era integral naquela época, e trabalhava com hotelaria à noite. Sobravam 2 horas para dormir. E hoje eu olho para trás e eu teria a possibilidade de ver isso, né, com uma história mais dramática, ainda mais que sou canceriana, né, eu poderia contar isso, né, como uma história triste, mas uma perspectiva, talvez pela minha formação de psicologia, de coaching também, acho que acaba enrijecendo essa crença, mas eu vejo isso de uma forma tão positiva. Todos os nãos, né, às vezes estava ali, eu vendia tortuguita. Eu tinha que vender a caixa de tortuguita para ir embora, porque eu tinha a meta ali da tortuguita, senão eu não pagava a condução, eu não conseguia estudar, não conseguia pagar o transporte ali para a faculdade. Então, tudo isso, olhando para trás, na vida antes do LinkedIn, me fortaleceu para eu estar aqui hoje. Então, existe muita metodologia, existe, né, mundos corporativos extremamente estruturados, que muitas vezes te dão ali mais mastigado esse caminho das pedras, né? Claro que depende muito do nosso protagonismo, da nossa força de vontade, mas eu acho que toda porta fechada e todo não que a gente leva na cara tem que nos ajudar a fortalecer realmente para a gente ir para frente. E, Larissa, falar de sorte, pô, faz parte de todos os eventos a Larissa tá, tem live na Twitch, tem Heart delas, tem sorte nenhuma. Uma ótima profissional, então, diga-se de passagem. Acho que não foi sorte não, acho que foi muita competência. Infelizmente, gente, por causa do nosso horário, a gente tem que terminar o nosso painel. Eu queria agradecer com uma baita salva de palmas para essas 3 lindas mulheres curadoras.